delegado da Polícia Federal hoje também mostrou uma foto de um suspeito que tinha bombas para colocar em sistemas de energia de Brasília. Então as coisas vão se encaixando e você vai vendo que havia um plano muito mais complexo do que esse de festa da Selma. Não. Como disse o Flávio Dino muito bem no nosso primeiro capítulo, existe uma conexão entre 8 de janeiro e tudo que aconteceu antes. E eu volto a falar, a dar um dado que eu dei para vocês da última vez. Quando aquele coronel de Brasília conversa com o Cid, no dia 21 de dezembro, o Cid fala para ele assim: o general Heleno esteve aqui. As pessoas elas veem fragmentos da realidade aqui, fragmento no Twitter, fragmento no Facebook. Quando você põe todo o quebra-cabeças junto, é quando você tem um entendimento muito mais completo da situação. Então, no segundo, por exemplo, a fonte da Fórum, tudo que ela nos disse no primeiro, ela vai se confirmando aos poucos. Aos poucos. Os fragmentos vão se juntando. É óbvio que a investigação só pode ser feita com provas materiais, né, concretas, mas tudo o que ele disse vai se mostrar. Outros repórteres investigativos têm feito um ótimo trabalho que vai ajudando a consolidar um quebra-cabeças que indica que tinha muito mais gente envolvida nesses acontecimentos de 12 de dezembro, 24 de dezembro. Inclusive, hoje foi importante também, Rovai e Dri, porque o policial federal disse que o Wellington já estava com a tornozeleira eletrônica. Ele já tinha sido colocado a tornozeleira eletrônica. Um cara importante. Ele tem várias fotos com a Damares, senadora, o Wellington Macedo. Com o Bolsonaro, era um cara conhecido, era um blogueiro bolsonarista bem conhecido, o Wellington. Então, ele estava com a tornozeleira e ele participou do dia 12 também, aquilo que a gente mostra o quebra-quebra na noite da diplomação do Lula. Os 3, olha só que curioso, os 3 da bomba também estavam no dia 12, disse hoje o delegado da Polícia Federal. Já estavam de olho neles em função da participação deles no dia 12. Então, assim, as pecinhas vão se juntando aos poucos e você vai tendo uma visão muito mais clara, né? Às vezes demora alguns anos, dessa vez não assim, porque vocês se lembram, Rovai e Dri, no atentado do Rio Centro, quando explodiu a bomba que matou o sargento, o Exército fez um IPM mentiroso, o Jornal Nacional deu o IPM, culpando a esquerda, dizendo o seguinte: a esquerda colocou essa bomba no colo do sargento e ela explodiu, matou o sargento. E agora oficial, da investigação oficial do Job Lorena de Santana, do IPM oficial, apresentado pela ditadura através do Jornal Nacional da Globo. Foram anos até desmentir, mostrar que existiam outras bombas, que eles queriam fazer uma explosão simultânea no Rio Centro, numa torre de TV, numa torre de transmissão de energia, quer dizer, eles iam provocar um blackout e uma explosão no outro ponto para provocar uma correria nas 30 mil pessoas que viam um show de MPB. Vocês já imaginaram, se tivesse dado certo, o que seria essa explosão? E aqui nós estamos vendo um caso muito parecido. São tentativas de explosão, não só do aeroporto, como planos para colocar. Quer dizer, o delegado da Polícia Federal hoje também mostrou uma foto de um suspeito que tinha bombas para colocar em sistemas de energia de Brasília. Então as coisas vão se encaixando e você vai vendo que havia um plano muito mais complexo do que esse de festa da Selma. Não. Como disse o Flávio Dino muito bem no nosso primeiro capítulo, existe uma conexão entre 8 de janeiro e tudo que aconteceu antes. E eu volto a falar, a dar um dado que eu dei para vocês da última vez. Quando aquele coronel de Brasília conversa com o Cid, no dia 21 de dezembro, o Cid fala para ele assim: o general Heleno esteve aqui. E o
Lawand, né? Jean Lawand, coronel, da ativa, hein? Um cara importante demais. Diz assim, graças a Deus, felizmente ele cumpriu a palavra dele, o general Heleno. Quer dizer, o general Heleno esteve com o Bolsonaro por volta do 20 de dezembro, quando o Bolsonaro já tinha desistido de assinar qualquer um desses golpistas. Ninguém sabe, é um mistério o que aconteceu naquela reunião entre Bolsonaro e general Heleno. Só que depois, no dia 24, teve a bomba de Brasília, no dia 8 teve a tentativa de golpe. E o Bolsonaro jamais reconheceu o resultado da eleição e foi embora do Brasil. Será que ele combinou isso? É pertinente. E o Anderson Adalto foi embora do Brasil. Anderson Torres vazou antes das férias. As férias do Anderson Torres, para quem não sabe, vai estar no segundo capítulo, começaram no dia 9, gente. Ele vazou no sábado, dia 7. Então, quando você começa a colocar junto, é aquela ideia original, vai sua, que era, gente, quando está muito perdido, as pessoas não vão nada. Elas não quebra-cabeça mesmo, está montando ali para a pessoa olhar o todo ali, né? O Azenha, você chegou a ler a reportagem da Financial Times ou ler os artigos? Li, é muito importante. Porque lá deixa muito... A coisa mais importante que é dita lá, aquilo é um recado... Eu logo lembrei do documentário. Falei, ai, caramba, vai ter que mexer no roteiro. Não, vai ter que mexer só por uma questão. Aquilo lá é uma coisa política dos Estados Unidos, falando por Lula, Lula, você é um mal agradecido. Aquilo é coisa política. Mas tem um detalhe muito importante. Eles revelam que nos contatos com os militares brasileiros, para avisar, não façam o golpe que vocês vão se ferrar. Eu acho que isso foi decisivo, acho mesmo que isso foi o determinante para não ter golpe no Brasil. Não foi falta de apoio da mídia, porque a Record, a Jovem Pan e o SBT apoiariam um golpe do Bolsonaro, iam dizer, não é golpe, é intervenção, porque o Xandão passou dos limites. Tinha apoio da mídia. Tinha apoio dentro do Congresso. Está demonstrado pelo 30 de dezembro, pela reunião, pela audiência do 30 de novembro que a gente mostrou, está demonstrado hoje. Tem lá um moleque da CPMI que eu não consegui identificar quem é, que fica tumultuando o tempo todo. Esse aí estava Eles estão lá dentro do Congresso apoiando, eles vão tentar desqualificar, dizer, essa bombinha não era nada. Esse é o papel que eles estão jogando. A única coisa que eles não tinham é apoio dos Estados Unidos, o exército americano, que falou, eu acho que chamou muita atenção na matéria do Financial Times, é que eles disseram, a pessoa que era intratável, que estava totalmente dentro do golpe, era o almirante comandante da Marinha, aquele que foi embora sem participar da transmissão. Então, isso é um dado muito importante. O almirante, comandante da Marinha Brasileira, estava 100% dentro do golpe. A gente não sabe da aeronáutica, provavelmente não, porque o Lula... Porque aí a gente vai inferindo. O Lula fez uma visita meio fora do normal ao comando da aeronáutica há alguns dias, algumas semanas. Chama atenção. Né? E o Exército ficou em cima do muro. O Exército queria um papel do Bolsonaro. Mas o fato do comandante do Exército ter indicado o ajudante de ordens, Cid, para comandar o batalhão de Goiânia, que era o batalhão do golpe. O batalhão de Goiânia, Batalhão das Forças Especiais de Goiânia, o BAC, para o qual o Cid foi nomeado, ele ia fazer o papel, depois já de papel determinado, ia ser o papel que o Mourão teve em 64. É ele que faria o deslocamento de tropas, estava apenas 200 quilômetros de Brasília, para derrubar o Lula. Era dali que eles pretendiam fazer o movimento, prender o Alexandre de Moraes, fazer uma intervenção. E esse plano não é, esse plano ele foi indicado no 21 de dezembro, quer dizer, o Bolsonaro foi embora. Será que foi o Heleno que deu esses indícios para ele naquela conversa? Que o Bolsonaro foi embora, depois do encontro do Heleno, ele indica o Cid e ele deixa o Anderson Moraes para tomar conta da segurança pública do Distrito Federal. Anderson Torres. Anderson. E vaza. E aí eu acho que eles pretendiam com isso. E aí geraria esse caos, aí teria intervenção, iriam depor o Lula deposto e tal.
Aí iam falar, não, volta Bolsonaro. Aí todas as pessoas que estavam já no quartel, eles iam motivar toda aquela galera, né, que acredita, né, em extraterrestre ali, não? E eles iam pedir que o Bolsonaro voltasse para assumir o poder. Eu acho que tem três questões aí, né, que a gente precisa. Primeiro, se o golpe fosse antes do dia 31 de dezembro, o Bolsonaro, ele chamaria a GLO, a GLO, para que uma junta assumisse o Tribunal Superior Eleitoral. Está ali, está desenhado. Aquilo ali. Está desenhado. E depois ele continuaria no cargo. Essa junta marcaria novas eleições, faria alguns atentados, provavelmente, colocaria nas costas da esquerda, e aí o Bolsonaro ficaria no cargo. Prenderiam muita gente da esquerda, estão chiando muito, prende lá o Randolph, prende, para dar um exemplo. Exato. Se fosse depois, se fosse no dia 24, também aconteceria isso. Se fosse depois, no dia 8, eles contavam com uma GLO. Uma GLO do próprio Lula, né? Ou uma confusão tão grande que uma parte dos militares depusesse o Lula. Eles contavam com uma GLO do Lula, dando poder aos militares de tomar conta do poder. E aí você tem uma coisa muito importante. Você lembre da mensagem do Jean. O Jean é um cara importante, Dri e Rovai, vocês sabem, talvez os nossos telenautas não tenham a noção. O Jean Lawande, lá, primeiro é o seguinte, é assustador tanta gente, porque há uma diferença muito grande. Um militar da ativa, gente, ele está lá, ele está no meio das coisas, ele está ativa. Então, é muito importante. Ele manda um recado, um dos recados que ele manda para o Cid, para o ajudante de ordens do Bolsonaro. O que você havia dito, Rovai? Desculpe. Que me fugiu agora. O quê? O que o Rovai havia dito? Qual é o comentário dele? Não, eu tinha dito que seriam dois aspectos diferentes. Ou se fosse antes do dia 31 de dezembro ou depois. Não, então, a mensagem que eu acho preocupante também é que quando ele manda, diz assim, se esses comandantes não estão com o Bolsonaro, das divisões para baixo, todos estão com o Bolsonaro, você entende? Então havia um racha. Os chefes, sob a influência de Washington, alguns talvez não quisessem, mas a base militar é que nem os PMs de Brasília, eles ficaram tomando água de coco, você entende? Porque são bolsonaristas. Deixa então, rolar, ele disse isso. Então, o que ia acontecer? A GLO do Lula ia colocar o exército nas ruas e essa base do exército era totalmente bolsonarista. Veja bem, Rovai, veja a Ticiana, filha do Vilas Boas, trocando mensagens com a mulher do Anderson. A mulher do Vilas Boas, que já não tinha mobilidade, indo ao acampamento na véspera da posse do Lula. Você quer um recado mais claro para a chamada família militar do que esse? A família militar estava com o Bolsonaro. Uma vez decretada a GLO no dia 8, eles iam afastar o Lula, eles iam dar alguma forma de afastar o Lula, com alguma bomba, alguma explosão, alguma invenção, além do dia 8, já era, eles iam para a refinaria, eles iam criar um caos tão grande, né? O Dino fala no segundo capítulo. O Dino fala. O Dino e o Randolph foram testemunhas muito próximas da história. Os dois dizem, o que eles iam fazer? Bloquear as distribuidoras, eles iam explodir torres de transmissão, como aconteceu, a gente não se dá conta. Né? Gente. Eles derrubaram várias torres de transmissão. Eles iam criar um caos nacional, como aconteceu no golpe da Ucrânia. O golpe da Ucrânia começou com a ocupação de uma praça e foi crescendo. A extrema-direita chegou armada, como esses bolsonaristas que explodiram bombas. A extrema-direita nazista da Ucrânia chegou armada à praça, provocou a repressão, causou as imagens que espalharam o mundo que levaram à derrubada do presidente. Guerra psicológica, capítulo 1 do livro de Guerra Psicológica.
É o que Não, eles... e assim, as pessoas esquecem, né, quem é o Zelensky, né, que ele é um neonazista, né? E o que os extremistas da direita no Brasil falavam? Um mote deles era vamos ucranizar o Brasil, né? Justamente. Eles tinham essa palavra de ordem, né? Então não é à toa, tudo se conecta. Agora, voltando à CPMI, eu acho que hoje a base governista tem uma chance aí de dar uma boa virada aí na CPMI, porque na terça-feira o Silvinei ele ficou lá falando mentira à vontade, né? Então estava mais confortável para a base, para a oposição, para os bolsonaristas. Mas hoje a base governista eles têm que trabalhar muito bem para mostrar que o George Washington não foi um louco que agiu sozinho, para demonstrar toda essa trama aí que a gente está falando aqui, né, gente?